Olá, doutor Mauro Fisberg. É sempre um prazer falar com você, ainda que à distância, né? Uma hora a gente vai conseguir fazer um programa aqui na Janela da Paulista, não vai? Vamos sim, né? Olá, Isabel. Olá, amigos do Janela da Paulista. Mais uma vez online. Dessa vez por um problema um pouco diferente do que da pandemia. Estou com um procedimento em pele e não posso expor ao sol, mas em breve estaremos todos juntos outra vez. E o que aconteceu com a pediatria com o advento da pandemia? Surgiu uma nova pediatria? Como é que é isso? Em relação ao que você me perguntou, Isabel, sobre o que mudou na pediatria após a pandemia, eu acho que uma série de coisas foram bastante importantes. A primeira, que é essencial para nós, é o que houve de perda, o que houve com a dificuldade que os pais tiveram em conseguir fazer, principalmente, procedimentos de rotina, consultas, avaliações, exames, algumas vezes cirurgias e uma série de outras condições que impedem o controle normal da criança. Isso faz com que nós percamos algumas coisas importantes, como, por exemplo, a antropometria, o controle do peso e da estatura, a avaliação do desenvolvimento. E, como você sabe, muitas das nossas crianças acabaram tendo enormes perdas no desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente aquelas crianças que estavam em período de início de alfabetização. A falta do contato social, da modificação do controle, da dificuldade de ter contato com outras crianças, fez com que houvesse realmente uma situação muito difícil. Além disso, as nossas crianças tiveram contatos sociais baseados na máscara, e muitas crianças pequenas praticamente tiveram quase que um período inteiro em que os estranhos eram todos mascarados. Isso dificulta muito a relação, falta a relação com a boca, a audição mais clara, a comunicação com o sorriso, a comunicação de uma forma muito mais complexa e adequada. Então, essas perdas foram bastante importantes. Ao mesmo tempo, nós tivemos algumas situações de ganho. Do ponto de vista familiar, nós tivemos maior contato com as crianças, especialmente nas classes que tiveram maior recurso econômico preservado. Nós tivemos, então, a maior possibilidade de ter as crianças junto com os familiares por maior tempo. Houve maior contato para brincadeiras, para estimulação, para refeições em família. Isso, ao mesmo tempo, também pode ter levado a maiores conflitos, porque ter a criança o tempo todo dentro de casa, com os adultos trabalhando, pode ter sido um momento de bastante complexidade e de difícil solução, muitas vezes. Nós tivemos também que dividir computadores, dividir celulares, dividir a internet, dividir as condições de localização onde nós estamos para desenvolver nossas tarefas habituais. Então, essas foram as condições que nós tivemos que nos habituar. E de tudo que a pediatria aprendeu nesses 2 anos, né, de pandemia, o que vai ficar? O que foi bom? O que é positivo? O que muda na pediatria? Eu acho que nós temos que pensar de algumas formas um pouco diferentes. Inicialmente, houve mais empatia. Os pediatras tiveram um contato maior com os seus pacientes, com as suas famílias. Tiveram um contato telefônico, via teleconsulta, via telemedicina, por mais ligações telefônicas. Então, se nós tivemos menos consultas, nós, por outro lado, tivemos talvez um maior número de interrelações, de interrelacionamentos. Eu acho que isso foi bastante importante para determinar um maior conhecimento das crianças, e isso provavelmente é reversível. Nós temos maior contato via WhatsApp, via telefone, via ligações, via vídeo, via Zoom. Então, tudo isso acaba determinando com que o pediatra tenha uma possibilidade de conhecer melhor a própria dinâmica da casa. Nós tivemos mais presença de vídeos, de filmes, mostrando o dia a dia da criança com esse aspecto. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também algumas coisas novas, que foi a possibilidade de ter maior
possibilidade de orientação via novos recursos. Se, por um lado, a primeira consulta é sempre muito complicada de se fazer pela avaliação por teleconsulta ou por telemedicina, o retorno é muito interessante, especialmente para os nossos pacientes que moram longe, que têm dificuldade de acesso, que moram no exterior ou até em outros estados. Nós sabemos que muitos dos nossos pacientes precisam de uma orientação quando viajam, quando estão em outros locais, e a telemedicina foi muito importante. Então, isso foi um grande ganho e que provavelmente será incorporado se houver essa possibilidade da extensão de todos os aspectos da telemedicina após a decretação do final da pandemia e a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. Uma outra questão interessante, Isabel, é que nós tivemos também alguns avanços que foram determinados pela dificuldade de acesso de crianças ou de pacientes à consulta presencial e que hoje vão ser muito importantes, independente da pandemia, especialmente para populações que têm menos recursos de saúde, menos acesso a pediatras, a médicos, e que têm a possibilidade de necessitar, algumas vezes, uma segunda opinião. Para isso, uma série de organizações em todo o mundo têm desenvolvido, inclusive, softwares e alguns aparelhos que permitam que as famílias ou um médico que não tenha tanta vivência com problemas mais graves, ele possa desenvolver uma ligação telefônica ou uma ligação por vídeo e ele possa passar para esse segundo consultor uma condição de mostrar como que a criança está sendo auscultada, como ela está sendo avaliada do ponto de vista pulmonar, cardíaco, respiratório, avaliação da orofaringe, então de toda a boca e de todas as mucosas, avaliação do ouvido, e tudo isso é feito por um aparelho que é acoplado a um aparelho celular. Esses estudos têm sido realizados com muita eficácia em nosso centro e em outros centros em todo o mundo, mostrando que, provavelmente, nós vamos ter a possibilidade de ter consultas à distância com uma boa qualidade, como já acontece, por exemplo, com eletrocardiograma, com eletroencefalograma, com exames de especialidade, com avaliações endoscópicas que podem ser mostradas à distância por telas, e com isso eu posso ter uma segunda opinião ou uma opinião mais abalizada com locais que tenham menos recursos de saúde. Isso é um grande avanço da área da medicina e especialmente para nós da área da pediatria. E por outro lado, nessa nova pediatria, o que não vai ficar? O que não vai ser incorporado e aproveitado? Isabel, uma outra coisa que é muito importante é o que nós não queremos levar da pandemia. Seguramente o que nós não gostaríamos de levar e que nós poderíamos até esquecer seria a disseminação das informações inadequadas, o contato inadequado com a realidade e a evidência científica, a disseminação de informações não corretas por parte dos nossos governantes e por redes sociais, e isso é extremamente importante. Infelizmente, nós ainda temos crianças, adultos, adolescentes que não foram vacinados, e não porque eles têm qualquer intercorrência, mas por falta de uma informação adequada, por terem sido contaminados politicamente por informações inadequadas, desnecessárias e incorretas. Infelizmente, eu tenho no consultório algumas crianças em que os pais têm bastante dúvidas e que, mesmo esclarecidos, ainda são extremamente influenciados por determinadas influências que são complexas de serem distribuídas, principalmente por influências familiares, religiosas, políticas, e que não fazem com que eles tenham a possibilidade de tentar entender o que está acontecendo de fato. Assim, nós temos ainda uma série grande de crianças e adolescentes que estão desprotegidos e que estão possivelmente contaminando outras pessoas. Nos assusta um pouco a proximidade que nós vamos ter em breve do inverno, do período mais frio, já que durante o verão nós tivemos um recrudescimento muito grande das infecções respiratórias causadas por uma série de vírus, não só o vírus da Covid, mas o vírus sincicial respiratório e outros, que lotaram os nossos pronto-socorros. Isso no período de verão, o que não é normalmente esperado. O que pode acontecer no inverno
provavelmente nós vamos ter uma nova condição de possível pico de uma infecção por Covid, e nós esperamos que tenha apenas a característica benéfica, ou pelo menos mais tranquila de ser suportada, como aconteceu com a variante Ômicron, mas esperamos que não exista nenhuma possibilidade de modificações de variantes mais agressivas. O que nós também não queremos é perder contato com as nossas crianças. Nós não queremos perder contato com os nossos familiares. Nós não queremos perder contato com os nossos amigos. Nós queremos que a vida social volte com responsabilidade, com tranquilidade e respeitando determinadas situações. As nossas crianças, em condições de infecção ou na vigência de processos respiratórios, com febre ou mal-estar, não deveriam estar na escola. Se estiverem apenas com quadro respiratório leve, usem máscara. Utilizem a máscara como um fator de proteção, como acontecia com a população japonesa há muitos anos. Então, é uma proteção para a criança e para os adultos e para os seus colegas. Então, nós queremos que a vida volte ao normal, nós queremos que a vida siga o seu rumo, aprendendo as coisas que nós provavelmente temos possibilidade de levar e que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Que nós possamos outra vez nos abraçar, que nós possamos ter uma vida de tranquilidade, aprendendo as coisas que foram inadequadas durante esse período longo de pandemia. E eu espero que ela esteja passando de todo o coração. Dr. Mauro Fisberg, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui no nosso portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista. Um grande abraço a todos vocês e espero que na próxima nós estejamos presencialmente na janela da Paulista com a nossa querida Isabel novamente. Um grande abraço a todos.